Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós vamos falar sobre imigração na formação dos bairros. Imigrantes são pessoas que entram em um país que não é o seu de origem para se estabelecer. Ou seja, imigrantes são pessoas que saem do país onde nasceram, que saem do país onde elas são de origem e vão morar em um outro país. O Brasil recebe imigrantes de muitos lugares: Japão, Itália, Líbano, Síria e vários outros países. São Paulo é uma das principais cidades do Brasil e recebe muitas pessoas vindas de várias partes do mundo e de outros estados do país para trabalhar no campo e na cidade. Cada grupo de pessoas contribuiu para a transformação dos lugares de acordo com a sua cultura. Por isso, tanto em São Paulo como em outras cidades brasileiras, há muitos bairros diferentes. E é isso que nós vamos ver agora. Alguns bairros organizados a partir da influência de imigrantes na cidade de São Paulo. Essas são fotos da chegada dos imigrantes ao Brasil, certo? Os japoneses chegando ao Brasil ali em torno de 1930 e os italianos chegando ao Brasil em torno de 1890. Esse é o bairro da Liberdade, em São Paulo. Os japoneses começaram a vir para o Brasil em 1908. E se dirigiram ao trabalho nas lavouras de café no interior do estado de São Paulo. Adquiriram lotes de terras e dedicaram-se ao cultivo do algodão, do feijão, do milho, do amendoim, do arroz e muitos outros alimentos. A população japonesa cresceu e os negócios prosperaram. Muitos imigrantes também passaram a trabalhar na cidade de São Paulo, na Liberdade. Ali desenvolveram estabelecimentos comerciais e na década de 1970 o bairro ganhou uma decoração ao estilo japonês, com muitas atividades culturais nas praças do bairro, como feiras, artesanatos, comidas, tipicamente japonesas. Os sírios e os libaneses também são imigrantes que se estabeleceram na cidade de São Paulo a partir de 1871. O local escolhido para viver foi próximo ao mercado municipal e à estação ferroviária, onde está localizada a rua 25 de Março. Nós temos aí duas fotos da rua 25 de Março. Uma de 1894 e outra mais atual. O comércio até hoje é muito forte na rua. Uma herança desse povo que escolheu esse ramo de trabalho para sobreviver. No princípio, os comerciantes libaneses levavam caixas nas costas, onde guardavam mercadorias pequenas para vender. Com o crescimento dos negócios, foram escolhendo outros lugares para morar, como os bairros do Paraíso, Vila Mariana. Além das lojas, os sírio-libaneses também construíram igrejas, clubes esportivos e associações culturais. Os italianos temos uma foto deles aí do ano de 1890. A colônia italiana é uma das maiores e mais influentes da cidade de São Paulo. Os primeiros italianos vieram para o Brasil em torno de 1870 para trabalhar na lavoura de café no interior do estado. Mas muitos permaneceram na cidade para trabalhar nas indústrias,
no comércio e na prestação de serviço. No bairro do Brás, há mais de 100 anos, localiza-se uma hospedaria que abrigava imigrantes recém-chegados ao Brasil, grande parte deles italianos. Hoje, a hospedaria tornou-se um museu que guarda a memória da imigração no estado de São Paulo. Próximo ao bairro do Brás está a Moca, um bairro tradicional italiano que se originou da forte presença de indústrias nas quais, no passado, grande parte dos funcionários eram imigrantes italianos. É um bairro com muitas pizzarias, cantinas e doçarias. No bairro da Moêmia, a praça da cidade de Milão abriga uma fonte decorativa, cópia das obras de Michelangelo, artista italiano. A homenagem é da década de 1960. Agora, na página 67, a prof quer que você leia o texto da página 66, 64 e 65 e preste bastante atenção nas informações, certo? Então, vocês vão colocar aí nessa tabela o país de origem dos imigrantes que nós acabamos de ver. Itália, Japão, Síria e Líbano, certo? Do lado, vocês vão colocar a época em que eles vieram para São Paulo, ok? O ano que ali o texto nos data da chegada deles ao Brasil. E qual é a herança cultural? Qual é a característica marcante no bairro em que eles ocupam? Sírio-libaneses, eles ocupam que bairro? Qual é a marca deles? Os italianos, os japoneses, certo? Quais são as características que nós encontramos dos italianos, dos japoneses, dos sírio-libaneses em cada um dos bairros paulistas que eles ocupam, ok? Prestem bastante atenção no texto, nas informações que a prof falou no vídeo, para vocês poderem completar essa tabela, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula.